Olá, paz do Senhor. Aqui fala o Gessival Sena. Estamos de volta aqui no nosso canal para nós dar continuidade ao nosso ensino devocional. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o número 7, né? Que é o número da perfeição de Deus. Então, você que parou para assistir esse vídeo, eu queria chamar sua atenção, assiste até o final. E nós vamos estar falando do número 7 e do número 3, né? Baseado na Bíblia Sagrada. O que significa o número 7? O número 7 ele é o número da perfeição de Deus. E o texto de hoje está baseado onde? Em Gênesis capítulo 2, versículo 2, versículo 3. Que diz assim: E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou-se no 7º dia toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Então é nesse versículo que nós estamos falando, o número 7 dentro da Bíblia Sagrada. O que a Bíblia fala sobre o número 7? Então fica conosco até no final desse vídeo, que nós vamos estar falando a respeito desse número. E depois nós vamos estar falando o número 3, qual é o seu significado também dentro da Bíblia Sagrada. Desde o princípio, Deus mostrou que tudo o que ele faz é completo, perfeito e sem falhas. Na criação ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Não porque estava cansado, mas para ensinar-nos que a perfeição e a plenitude estão nele. O número 7 aparece mais de 700 vezes na Bíblia, sempre ligado à perfeição e completude e santidade e propósito divino. Enquanto o homem tenta alcançar a perfeição, por esforço próprio, Deus revela a sua perfeição através do 7. Então aqui nós vamos começar a falar sobre o 7. O número do 7 na criação. A perfeição do plano divino. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 2, versículo 3. Que diz assim: Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. O 7º dia foi abençoado e santificado. Mostra tudo o que Deus fez é completo e perfeito. Nada precisa ser acrescentado, né? Agora o número 7 no culto e na adoração. Está em Levítico, capítulo número 4, versículo de número 6. E Levítico 23. O sangue era aspergido 7 vezes diante do Senhor. Levítico 4 e 6. As festas santas de Israel seguiam no ciclo 7 dias 7 dias e 7 semanas. O número 7 aparece nos rituais de purificação, indicando a santidade e total purificação diante de Deus. Então nós vimos aqui que o número 7 no culto e na adoração. Agora nós vamos ver o número 7 na vitória espirituais. Está em Josué, capítulo de número 6, versículos de número 3 e 4, 15 e versículo 16. As muralhas de Jericó caíram após 7 voltas, durante 7 dias, com 7 sacerdotes tocando 7 trombetas. Simboliza que a vitória só vem quando seguimos o padrão perfeito de Deus, né? Foi o que aconteceu lá com Josué. Deus passou as instruções para ele, como eles deveriam fazer, e ele seguiu, fez conforme tudo o Senhor tinha lhe ordenado, e nós vamos ver que ele teve o quê? Uma grande vitória, o qual alcançou ali aquela terra, conquistou aquela terra mediante o qual o Senhor tinha feito aquela promessa para eles. O número 7 no Espírito Santo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, 3, versículo 1, 4 e 5. A Bíblia fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Simboliza o símbolo da plenitude do Espírito Santo. Mostra que o Espírito Santo é perfeito em sabedoria, poder e santidade. Cada faceta do Espírito revela a completude da presença de Deus. Então nós vimos aqui o número 7 no Espírito Santo no Apocalipse. Agora o número 7 no perdão e na graça. Está escrito aonde? Mateus, capítulo de número 18, versículo 21 e versículo 22. Pedro perguntou a Jesus se deveria perdoar até 7 vezes. Jesus respondeu: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus mostra que o 7 representa o perdão completo e ilimitado.
a perfeição do amor divino, né? Então aqui nós vimos aqui o perdão na graça, número 7. Agora nós vamos ver o número 7 na revelação final, tá? Do Apocalipse. O livro do Apocalipse é repleto de número 7. Primeiro, 7 igrejas. Apocalipse 1, verso 4. 7 candelabros. Apocalipse, capítulo 1, versículo número 12. 7 selos, Apocalipse 5, versículo 1. 7 trombetas, Apocalipse 8, versículo 2. 7 taças, Apocalipse 15, verso 7. Tudo isso revela o que? A perfeição do juízo e do plano final de Deus. Agora nós vamos para a Bíblia Sagrada falar sobre outros versículos importantes sobre o número 7. Vamos começar aqui em Gênesis, capítulo 7, verso 2 a 4. Noé leva 7 pares de animais puros. Gênesis 29, versículo 18 a 30. Jacó serve por 7 anos por Raquel. Levítico 25, verso 8. O ano do jubileu vem após 7 ciclos e 7 anos. 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 10. Naamã mergulha 7 vezes no rio Jordão e é curado. Salmos de número 12, verso 6. As palavras do Senhor são puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Nós vamos agora para Provérbios capítulo 24, versículo 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Daniel capítulo 3, verso 19. A fornalha foi aquecida 7 vezes. Apocalipse 5 e 6. O cordeiro tem 7 chifres e 7 olhos, plenitude de poder e sabedoria. O número 7 nos lembra que Deus é perfeito. Deseja aperfeiçoar-nos nele. O homem vive tentando completar o que só Deus pode completar. A perfeição não está no nosso desempenho, mas na obra completa de Cristo na cruz. Ele é o nosso 7. O descanso perfeito e a plenitude de Deus manifestada aos homens. Está em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 9. Tudo que Deus faz é completo. O 7 é mais do que um número. É o selo da perfeição divina. E quando entregamos nossa vida a Jesus, Deus começa a transformar os nossos 6 imperfeitos no 7 perfeito da sua vontade. No final, a perfeição não é o que fazemos, mas é o que Deus faz em nós e por nós. Aquele que começou a boa obra em vós, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 6. Então, nós falamos aqui um pouco sobre o número 7 dentro da Bíblia Sagrada, um pouco sobre o 7. Agora nós vamos falar sobre o número 3, que é o que? O número da plenitude divina. Baseado, a referência bíblica está em Mateus, capítulo de número 28, versículo 19, que diz assim: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na matemática de Deus, nenhum número é por acaso. Enquanto o 7 representa a perfeição, o 3 representa a plenitude e confirmação divina. Deus se revela em 3 pessoas, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Em toda a Bíblia, o número 3 aparece como sinal de propósito e completo, ressurreição e vitória. Tudo que é confirmado por 3 na Bíblia é algo estabelecido por Deus. Deuteronômio, capítulo 19, versículo de número 15. Então nós vamos para alguns números aqui da Bíblia Sagrada. O número 3 revela a natureza de Deus. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso mostra que Deus é completo em si mesmo. Perfeito em poder, Pai, amor, Filho representa o Espírito. A Trindade revela o que? A harmonia divina e o relacionamento eterno dentro de Deus. Assim como Deus é trino, Ele quer que a nossa vida também seja completa, como corpo, alma e espírito. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23. Quero abrir aqui até um parênteses aqui, para falar sobre a nossa lição de adulto do nosso 4º trimestre desse ano, que está falando sobre esse assunto, corpo, alma
e espírito. É um assunto muito importante, é o tema da nossa lição. Vamos dar continuidade aqui. O número 3 confirma como que? Testemunho. Está em 1 João, capítulo de número 5, versículo 7 e versículo 8. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e estes 3 são um. 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. O 3 confirma a verdade e o selo do testemunho divino, né? Mostra que Deus não trabalha com confusão, mas com confirmação. Onde há 3, há verdade estabelecida, né? O número 3 aponta para a ressurreição de uma nova vida. Está baseado em Lucas capítulo número 24, versículo de número 7. Ao terceiro dia ressuscitará, né? Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Isso significa a vitória completa sobre o pecado e a morte e o inferno. O número 3 marca o início de uma nova história. Por quê? Porque pode aparecer que a morte venceu no primeiro e no segundo dia, mas o terceiro dia sempre chega. Deus tem um terceiro dia para a sua vida e um tempo de começo e restauração, né? Para mim e para você. O número 3, a fé de Abraão. Está em Gênesis capítulo número 22, versículo de número 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Abraão caminhou por 3 dias até o Monte Moriá para sacrificar Isaque. O terceiro dia representou a obediência total, fé provada. No terceiro dia Deus proveu o cordeiro, mostrando que a fé verdadeira sempre é recompensada, né? O número 3, aperfeiçoamento espiritual. Está em Jonas capítulo 1, versículo 17. Atos capítulo 9, verso 9. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe antes de ser libertado. Saulo ficou 3 dias sem ver, até que recebeu a visão e foi cheio do Espírito Santo. O 3 aqui simboliza o quê? A transformação e renascimento espiritual. Outros versículos importantes sobre o número 3. Gênesis 3, verso 10. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jefes. A nova humanidade. Êxodo, capítulo 3, versículo 18. O povo deveria ir 3 dias de caminho no deserto para adorar. Números, capítulo 6, versículo 24 e 26. A bênção sacerdotal em 3 partes. Aí, letra A. O Senhor te abençoe e te guarde. Letra B, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Letra C, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Daniel capítulo 3, versículo 23 a 25. 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, lançados na fornalha. Aparece o 4º homem, Cristo. Atos 10, 16. Pedro teve a visão 3 vezes, confirmando a vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, verso 8 e 9. Paulo orou 3 vezes e recebeu graça suficiente. Então o número 3 nos ensina que Deus é completo e fiel. Sua obra é perfeita e confirmada. Tudo que ele começa, ele termina no tempo certo. Se você está vivendo o primeiro ou segundo dia, não desiste. O terceiro dia da vitória está chegando. Assim como Jesus saiu do túmulo no terceiro dia, Deus vai fazer se levantar de novo, né? Na sua vida, ou seja, na nossa vida. O número 3 é o símbolo da presença total de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É o número da ressurreição, da confirmação e da plenitude divina. Quando o homem cai 1 ou 2 vezes, Deus aparece na terceira para completar a obra. Ao terceiro dia ele o quê? Ele ressuscitou. E o impossível se tornou o quê? Possível. Hoje Deus quer completar em você a obra que começou, para que o Pai te guie e o Filho te salve e o Espírito Santo te enche de poder. E o terceiro dia está chegando, e com ele a plenitude da vitória de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse aqui foi essa minha fala foi aqui um pouco sobre o número 7 na Bíblia Sagrada, e falando também sobre o número 3, que é o número da plenitude
da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu espero que você tenha gostado. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe, deixe seus comentários e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.